Tá ligado, né? Tá ligado? Você tá ligado. Tá ligado? Você tá ligado no sucesso. Olá, pessoal. Estamos aqui com o nosso Tá Ligado na Sucesso, Tá Ligado na Sucesso em Vendas e dando continuidade ao tema da semana passada, que são os 7 problemas que normalmente a gente observa quando uma organização comercial não tem um playbook personalizado. Se você não assistiu o programa da semana passada, está aqui no nosso canal do YouTube, esse mesmo tema, aquilo que eu discorri no capítulo anterior, e aqui segue hoje, então, com os próximos problemas que eu tenho certeza vai ajudar muito vocês aí. Então, nós temos agora, então, um quarto problema. Para quem é gerente de vendas, supervisor, coordenador, gerente regional, desculpe, mas sem um playbook de vendas, não me pareça que você possa ter autoridade para fazer cobrança. Porque cobrar os vendedores em cima do que eles têm que fazer não é bem algo positivo para quem quer ser ou quem é um líder, né? Então, pense bem, como que eu vou cobrar produtividade, que o vendedor bata a meta, que o vendedor venda mais um determinado item, que o vendedor dê menos descontos, que o vendedor amplie sua carteira, que o vendedor positive clientes, enfim, tudo aquilo que a gente fala corriqueiramente. Se eu entreguei para a equipe o playbook do como faz essas coisas, ok, você está totalmente empoderado para fazer as cobranças, porque não há mais desculpas, está escrito o como. Geralmente, como não tem playbook, o que os vendedores esperam? Esperam que a empresa crie alguma promoção, que mexa na tabela de preço, que amplie comunicação, que facilite a vida deles de alguma forma, para que eles possam melhorar os seus indicadores. Mas, na verdade, eles estão melhorando o indicador de vendas de forma artificial, porque foi a empresa quem promoveu alguma vantagem ali no crédito, na logística, que facilitou o fechamento de vendas. Mas e se isso não houver? Como é que adianta ficar cobrando? Eles vão voltar no mês que vem baseado do mesmo jeito, eles vão continuar trabalhando sempre do mesmo jeito. Não é uma questão deles estarem ou não comprometidos ou não estarem envolvidos com a meta, é que eles não sabem como fazer isso, né? Então, tem aqui algo muito importante. Geralmente, quando a gente está na posição de gerência, a gente cobra o resultado, né? No fim do mês tem os indicadores, tem o ranking dos vendedores, muitos ainda fazem reuniões comerciais, etc. Cara, é muito mais estratégico se você puder não cobrar o resultado, mas cobrar os meios como os vendedores trabalham. Porque se você olhar para os meios, a forma, como ele utiliza o tempo dele, as argumentações dele, o jeito dele atender, o ritmo, o pitch comercial, enfim, tudo que está no playbook, você vai ver que a tua autoridade é outra e os teus resultados são outros, infinitamente melhores. Eu falo porque a gente faz isso na prática. Não cobre o resultado, cobre o meio, porque é o meio que gera o resultado. Mas como é que você vai cobrar o meio se você não tem um playbook que diga como é que é para fazer as coisas? Então, quando a gente gerencia e eu olho para a forma como o vendedor trabalha e não para o que ele gerou, não é que eu vá virar as costas para o resultado final, mas o meu empenho como líder está em corrigir o meio, porque é o meio que vai fazer com que ele cresça e melhore. Não ficar martelando lá, mas você não bate meta, precisa melhorar isso, melhorar aquilo, melhorar aquele outro. Gente, desculpa, não precisamos de liderança para fazer isso. Esse não é papel de líder, né? O papel de líder é olhar os meios e trabalhar e treinar esses vendedores. Bom, quinto problema. Você não consegue promover um programa de formação continuada. Ora, eu falo isso porque, assim, nós não podemos acreditar, isso não funciona, nunca funcionou, na verdade,
que eu vá dar treinamentos pontuais para minha equipe de vendas, com algum tema trazido não sei da onde, que se o vendedor souber aquilo, ele vai melhorar e vai vender mais, e serve para vender banana, carro, automóvel, apartamento. Isso não existe, tá? Desculpa, não existe. Tá? O que transforma, o que treina de verdade, o que desenvolve as pessoas é o playbook. A falta dele são generalidades que o risco de não servir para você na prática é muito grande. Pode servir intelectualmente. Todo mundo gostou de ouvir aquilo, achou bacana, achou legal, caiu bem naquele momento, mas não é transformador, não gera resultado. Então, vamos fazer uma relação assim. Um arquétipo. Se você pega um medalhista olímpico, um atleta, 90% do tempo dele, ele investe em treinamento. Isso todo mundo sabe. E que tipo de treinamento? Qualquer treinamento? Claro que não. É um treinamento extremamente estudado, focado, com tática, com estratégia, com jeito para aquela modalidade. Quem é o técnico, quem é o treinador, vai organizar um plano de treinamento especialmente para aquele atleta que vai fazer aquela atividade, que vai competir naquela modalidade. Então, 90% do tempo ele está ali. E assim, é impossível imaginar que um atleta, um time ganhe qualquer coisa que não invista 70%, 80%, 90% do tempo em treinamento. Nós devíamos pensar desta forma com o nosso time comercial. E não é pondo as pessoas em sala de aula com temas pré-pronto que você vai conseguir isso. Você precisa do playbook, porque em cima dele você ensina, você mostra, você repete, você cobra, você faz simulação, você faz teatro, você pede para ele trazer cases onde ele atendeu o cliente e ele usou determinado ponto do playbook, enfim. Eu vou treinando ele todos os dias, os 365 dias, seja no campo, seja no telefone, seja na loja, para que quando ele estiver no jogo, que é o tete a tete com o cliente, ele esteja extremamente preparado e possa, enfim, ganhar aí a nossa medalha. Fora disso, gente, eu entendo o treinamento como um faz de conta ou viver com a sorte, né? Não vai ajudar, né? Bom, sexto problema, você não consegue desenvolver um programa de recrutamento e seleção assertivo. Bom, quando a gente vai recrutar vendedores, vem na cabeça assim, qual é o perfil ideal desse profissional? Qual é o perfil ideal do profissional de sucesso para trabalhar comigo na minha empresa, dentro do meu negócio? Isso está escrito, né? Você pensou nisso? E outra, profissional de sucesso baseado em quê? Né? O que significa ter sucesso para você aí na sua empresa? Bom, mais uma coisa ligada a playbook. Então, quando a gente fala em processo de recrutamento e seleção assertivo, né? Eu vou ter que ter primeiro, né, são 3 tarefinhas, que primeiro é definir quais são suas expectativas, né, que o vendedor, ou até mesmo os próprios gerentes, quando a gente contrata, necessitem desempenhar em suas respectivas funções, né, que é o Job Expectations, né. Então, eu tenho que fazer essa tarefa primeiro. Depois eu tenho que fazer as skill sets, ou seja, você precisa listar as habilidades que você acredita que o candidato necessite ter para cumprir bem essa função que você criou lá como um personagem, como um vendedor de sucesso. E depois, feito essas duas coisas, eu consigo fazer o job description, né? Que seria, então, listar todos os itens, né? Quais são as atividades, qual é a rotina, qual é o dia a dia, o que ele vai fazer com o tempo dele. Então, assim, quando eu tenho o playbook e eu olho para um candidato que é para trabalhar comigo, eu vou olhar as soft skills dele, as hard skills, eu vou emprestar estas competências dele para ver se ele tem habilitação para pôr em prática o meu playbook. Então,
Então, o playbook é o norte, o playbook é a base, o playbook é o centro. Eu preciso de pessoas que venham trabalhar comigo, que ponham tudo que está aqui no meu playbook em prática. Você tem essas competências? Esse candidato possui essas habilitações? Já traz com ele esses potenciais? Ok. Então, o playbook passa a ser uma luz para esta atividade de recrutamento e seleção. E o sétimo e último problema é, sem um playbook de vendas, você vai ter muito mais problemas com onboarding de novos vendedores, rampagem de novos vendedores e, evidentemente, turnover de vendedores. Então aqui estão 3 pontos fundamentais da gestão do time de vendas. Quando a gente fala de gestão de pessoas na área comercial, né? Ok, contratamos vendedores novos. Como é que é feito esse onboarding desses vendedores dentro da empresa? Quem é que faz? Quem é que dá as boas-vindas de forma técnica, né? O que ele tem que saber na empresa, né? Óbvio que ele vai ter que saber sobre seu mix de produtos, sobre suas políticas comerciais, sobre a hierarquia dentro da empresa, sobre sistema, sobre comunicação, muitas vezes, sobre como é que funciona a parte de crédito, logística, enfim, o vendedor ele vai ter que saber tudo sobre isso. Mas ele tem que saber sobre tudo como é que você quer que ele trabalhe. Então, no onboarding, eu preciso mostrar para ele, eu preciso ter um playbook, porque ele vai entrar com uma ferramenta que vai ajudar muito ele já desde o começo. Quando a gente fala em rampagem, até tem no próprio site da Sucesso em Vendas, no nosso item do blog, tem um artigo só sobre rampagem, eu não vou me aprofundar aqui, mas rampagem é aquele trabalho técnico, é um processo, é um programa do qual eu encurto o tempo de amadurecimento da produtividade do meu vendedor. Então, eu tenho que ter um programa inteligente, rampagem, né? De rampa, de subir, onde eu vou criando pequenas escalas de aprendizado, de entregas e de melhoria dos indicadores, baseado num programa de treinamento, que eu consiga encurtar o máximo possível o tempo que ele levaria para ser esse vendedor produtivo para mim. Pô, a ferramenta principal para isso é o playbook de vendas. Se eu não tenho, eu vou cobrar o quê do meu vendedor? Como é que eu vou ajudá-lo? Como é que eu vou ensiná-lo? Como é que eu vou fazer com que ele chegue chegando, chegue produzindo? Porque é bom para você, é bom para ele. Quanto mais cedo ele produzir, mais rápido você vai chegar nas suas metas e ele vai ganhar dinheiro. E aí puxa de arrasto o terceiro, que é o turnover. Por que tem tanto turnover no varejo? Porque as pessoas se habilitam, principalmente varejo, né? Querem trabalhar, daí não conseguem produzir, não conseguem vender, ficam ganhando aquele piso básico, não vendem porque não sabem como fazer das coisas, se desmotivam e ficam pulando aí de galho em galho, vão para lá, vão para cá, vêm para lá. Quando eu tenho um playbook, eu estou dando a chance, principalmente para esses vendedores novos e os antigos e todos eles, que é o seguinte, olha, aqui está a trilha, aqui está o mapa da mina, aqui está a bússola, aqui está o caminho, que faz com que você seja muito mais assertivo, mais rápido, mais produtivo, que tem todo o processo comercial, desde uma prospecção de cliente, abordagem, negociação, fechamento de vendas, vendas adicionais, melhoria do ticket médio, sei lá, trabalhar com desconto, como é que faço a gestão do pós-venda, está escrito como você faz. Se essa pessoa tem potencial para entender isso, executar, ela vai fazer aquilo, isso vai trazer melhores resultados, ela vai ganhar mais, ela vai ter menos motivos para sair da sua empresa, a não ser que ocorram outros problemas, mas não por falta de ganho. Então, todos esses problemas são gerados, todos os 7 que eu falei para vocês, nesses 2 programas, eles são minimizados e até eliminados se você desenvolver um playbook de vendas específico, personalizado para você. E para encerrar, repetir, não existe 2 playbooks de vendas iguais, não existe. Se tiver, está furado, não serve para você. Playbook é algo que tem que ser construído do zero.
a partir das mentes brilhantes da direção da sua empresa, com que todo mundo que está na cúpula acredita que seja o melhor jeito de se trabalhar, de se vender, de se atender, de fazer negócio na empresa, com um segundo ingrediente, que é aqueles 20% de vendedores que você tem na equipe que já fazem isso de forma fantástica. Nós temos que aprender com eles, pegar a expertise dele, as boas práticas, né, e incluir ali para que a gente possa desenhar essa ferramenta e eu possa ter algo que de fato oriente os vendedores em qualquer tipo de circunstância para que eles sejam mais produtivos, ok? Então, tá aí o meu discurso, a minha venda, a minha ênfase, o quanto eu acredito na melhoria dos indicadores comerciais quando a gente tem um playbook de vendas. Muito obrigado, até o nosso próximo Tá Ligado na Sucesso. Tá ligado, né? Tá ligado.